Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos nesse primeiro painel do primeiro dia do 12º Congresso Todos Juntos contra o Câncer, primeiro painel da tarde. Sejam bem-vindos ao painel super especial Conexões na Hematologia, Desafios do Mieloma Múltiplo e da Mielofibrose. Esse painel tem o apoio à realização da GSK e agora eu me apresento. Para quem não me conhece, eu sou Caterine Moura, sou médica sanitarista, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou CEO da Abrale e líder aqui do movimento Todos Juntos contra o Câncer. É uma alegria poder acolhê-los e moderar esse painel especial. É muito importante para a gente estar junto com vocês aqui, para começar esse diálogo relevante que coloca no centro a experiência dos pacientes, tanto com mieloma múltiplo, assim como mielofibrose. Essas doenças hematológicas, embora sejam mais conhecidas somente na nossa área da hematologia, pouco conhecida fora do campo da hemato, elas carregam um peso, gente, muito importante em termos de impacto na vida dos pacientes, das pessoas que convivem com essas patologias, essas condições, e também um impacto, né, global sobre o sistema de saúde aqui no Brasil. Quando a gente olha o cenário, né, os dados mais recentes que a gente tem, que são do Observatório de Oncologia, que é uma iniciativa do movimento, Todos Juntos contra o Câncer, a gente percebe que os desafios não são pequenos, né? Eles são muitos, eles se repetem, a maior parte dos pacientes precisa se deslocar durante muitos e muitos quilômetros, horas, até dias, né, para conseguir obter o atendimento adequado que eles precisam. Mais da metade espera mais de 60 dias para iniciar o tratamento adequado da sua condição depois de confirmado o diagnóstico. Ou seja, é uma luta, né? No caso da mielofibrose, por exemplo, entre 2018 e 2022, mais de 1.500 pessoas perderam a vida por conta da doença. Em sua maioria, homens, idosos, de cor branca, concentrados principalmente na região sudeste do país. Esses são dados do nosso panorama de mielofibrose do ano passado. Já no mieloma múltiplo, apenas no mesmo período, foram mais de 13 mil óbitos. 13 mil. Apenas no mesmo período. Vejam o impacto. Predominância na faixa etária entre 70 e 79 anos, e esses também são dados do observatório. Além disso, é super importante a gente considerar, além dos impactos sobre a vida do indivíduo, e todas as perdas de vidas que são relevantes, também tem um impacto econômico. O impacto sobre o sistema de saúde foi elevadíssimo. Só a mielofibrose demandou mais de 69 milhões de reais em procedimentos ambulatoriais nesses 4 anos observados, estudados. Enquanto o mieloma múltiplo ultrapassou mais de 142 milhões no mesmo tempo e correspondendo milhares de internações e outros procedimentos adequados aos cuidados dos pacientes. E também impactando em inúmeros óbitos hospitalares, ou seja, caro, inadequado talvez, no momento inoportuno e sem produzir efeito desejado. Esses números traduzem, então, não tanto a gravidade clínica das duas condições, mas também as enormes barreiras de acesso. Eu acho que é sobre isso também que a gente vai discutir hoje no nosso painel, além da desigualdade territorial, falamos bastante disso essa manhã, na nossa abertura, a demora de confirmação diagnóstica e também, muitas vezes, acabam produzindo um prolongamento do sofrimento, né, dos pacientes, reduzindo até a adesão ao tratamento, gerando impactos emocionais e reduzindo chance de melhor resposta terapêutica. Isso é um pouquinho do cenário. Por isso que a proposta desse painel hoje, junto com vocês e com os nossos convidados, é refletir sobre como podemos transformar esses dados em ação, como repensar protocolos de cuidado, como reduzir barreiras relativas a acesso, como acelerar a confirmação do diagnóstico, ouvir os pacientes para entender as demandas, né, não atendidas, quais são as verdadeiras necessidades deles, que são os protagonistas
dessa jornada que a gente vai conversar. Espero que esse encontro seja uma oportunidade da gente construir caminhos juntos, né? Todos juntos, e caminhos com a ajuda dos especialistas, gestores, pacientes, profissionais, indústria, sociedade civil, ou seja, todos nós que estamos aqui por esta mesma agenda, por esta mesma causa, que a gente consiga contribuir efetivamente para impactar na qualidade do cuidado que é entregue aos pacientes. Bom, vamos apresentar então esses que serão os nossos palestrantes desta tarde. Dr. Fábio Pires, logo aqui à minha esquerda, hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein, membro da ABHH, Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. Ele atua na assistência direta, mas também na pesquisa clínica com foco em transplantes de medula óssea e doenças hematológicas. Vamos bater palma para o Dr. Fábio Pires? Bom, também o Dr. Roberto Gil, quem estava na abertura já o conhece, quem é da área também, médico oncologista, nosso querido, no momento, né, diretor-geral do INCA. Ele é oncologista também na Oncoclínica, Centro de Tratamento Oncológico, desde 1993. Ele é membro da ASCO, membro titular do ESMO, da ESMO, e está sempre conosco nos debates relevantes da oncologia. Obrigada, doutor Roberto. Salva de palmas para ele. Ao lado do doutor Roberto Gil, Patrick Eckert. É uma alegria estar com você aqui também, falando da perspectiva da indústria. Ele é o presidente da GSK Brasil, possui muita experiência, mais de 25 anos à frente da indústria farmacêutica em diferentes países, diferentes organizações. O Patrick tem formação em administração, múltiplas formações na área de gestão de negócios, e ele construiu uma trajetória bastante consistente. Já estivemos juntos em diferentes momentos da sua carreira, passando por diversas empresas, como Novartis, Roche, entre outras, e agora ele está aqui com esse compromisso de fazer um debate com um foco em inovação, acesso a tratamentos e como que a indústria pode contribuir, né, para superar esses desafios. Não é isso? Seja bem-vindo. Márcia Vaz, enfermeira, também paciente, ativista, líder do grupo de mieloma múltiplo do nosso comitê de pacientes da Brade. Seja bem-vinda, Márcia. E, por último, mas não menos importante, estávamos aqui à sua espera, que alegria que você chegou, Rolando Galvadas. Ele é engenheiro civil, também com muita experiência. Bateu você, viu, Patrick? Mais de 30 anos de experiência em projetos hídricos e ambientais nos setores público, setor privado também, no Brasil, fora do Brasil. Interessante é que ele é professor também na área da engenharia civil, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, paciente de mielofibrose e mielodisplasia. Estou com mielose na cabeça, não sei de onde que eu tirei isso, perdão. E ele traz uma perspectiva muito pessoal, né, da sua experiência no enfrentamento da condição do câncer. Então, para começar, sejam todos bem-vindos. Para começar, eu já quero escutar você, doutor Fábio Pires. Duas coisas. Primeiro, você pode trazer para a gente um pouco desse panorama, tá? Que a gente gostaria de entender qual é o cenário atual, né, das duas patologias. E eu já tenho uma questão que eu já vou te apresentar logo, que aí você já pode amarrar. Enfrentamos esses desafios, né, que vão da atualização do protocolo, do PCDT, ao acesso a especialistas, tudo que a gente tem conversado aqui. Os dados mostram que mais da metade dos pacientes espera, então, mais de 60 dias para acesso ao tratamento. E aí, quais estratégias clínicas ou estratégias organizacionais que podem ser adequadas para a gente tentar encurtar esse tempo, né, e ajudar os pacientes? Obrigada. Você rouba o microfone de lá? Ou você quer falar daqui do púlpito? A gente pode trocar de lugar. Posso falar? Você troca de lugar, porque acho que eu vou apresentar os slides, aí fica mais fácil. Obrigado, licença. Fica bem à vontade. Bom, agradecer a todos, é um prazer, agradecer o convite, é um prazer estar aqui hoje no TJCC, falando para vocês um pouco sobre
o contexto e a realidade dessas duas doenças. Bom, já fui muito bem apresentado pela Caterine. Aqueles que estão chegando agora, meu nome é Fábio Pires, eu sou médico hematologista, eu trabalho no Einstein e eu vou falar para vocês um pouco dessas condições. Então, aqui, a minha apresentação vai ser breve, é só para a gente contextualizar um pouco a situação dessas duas doenças aqui no nosso país. Esses são os meus conflitos de interesse, eu não posso dar aula sem falar isso. Então, mieloma múltiplo, primeiramente, mieloma múltiplo a gente sabe que ele é uma neoplasia maligna dos plasmófitos, com uma gama de sintomas, fratura óssea, pode levar a anemia, problemas nos rins, alteração no cálcio, e tem uma incidência variável. Em geral, ela é mais comum na terceira idade, que a gente fala, acima dos 60 anos de idade, um pouco mais comum em homens, e também a chance dele varia de acordo com a etnia da pessoa, a probabilidade do indivíduo desenvolver. Aqui a gente está vendo dados da Organização Mundial de Saúde, alguns dados brasileiros da incidência de mieloma múltiplo por 100 mil habitantes, então aí de 1 a 2 casos por cada 100 mil pessoas por ano, e a mortalidade também fica em torno de 1 a 1,5 casos de óbitos por 100 mil habitantes. O mieloma múltiplo ele é uma doença que ele evolui em etapas, né? A gente sabe hoje que todo mundo tem mieloma múltiplo, desenvolveu antes uma etapa pré-maligna, por assim dizer, que é chamada gamopatia monoclonal, em que o paciente só tem uma alteração laboratorial e que a maioria das pessoas que tem isso não vai desenvolver mieloma múltiplo, mas todo mundo que teve mieloma múltiplo passou por isso em algum momento na vida. Depois ele pode passar por uma fase chamada, em inglês, mieloma smoldering, ou que acho que a melhor tradução seria latente em português. Smoldering é aquela coisa de... Em inglês, eles querem dizer aquelas coisas da brasa que apagou, mas qualquer estímulo ela vai pegar fogo. É mais ou menos isso que eles estão querendo dizer. É um mieloma que não chegou lá, mas ele está em vias de progressão, está quase lá, em que já tem alguns sinais de maior carga de doença, e o mieloma múltiplo, propriamente dito, que a gente define quando tem muitas alterações e os sintomas propriamente ditos da doença. Aqui são dados que eu peguei do Observatório de Oncologia, do Panorama de Mieloma Múltiplo do Brasil. A Catarine já pincelou um pouco disso para vocês. A gente está vendo aqui a questão de atendimento dos pacientes com mieloma múltiplo entre 2018 e 2022 no nosso país. A gente vê ali de 233 estabelecimentos, um custo médio de R$ 1.500, e o que me chamou muita atenção, um tempo médio para início de tratamento acima de 60 dias. E isso é verdade. Eu não trabalho com gestão pública, eu trabalho só no consultório, mas eu, preparando essa aula, não pude deixar de lembrar de um paciente que eu atendi no consultório foi ano passado? Foi o começo do ano passado, mais ou menos. Ele era um paciente do SUS. Como que ele chegou em mim? A esposa dele era manicure de um paciente meu que tinha feito transplante de medula no Einstein, e aí ela acabou comentando com a esposa do meu paciente que o marido dela estava doente, estava procurando tratamento, há meses sem conseguir uma vaga para conseguir tratar. Aí ele veio para mim, eu atendi o paciente, examinamos, ele estava tranquilo, 4 a 5 meses, com muitas dores, fraturas ósseas, já um monte de problema. Aí ele tinha um patrão que se dispôs a pagar para ele fazer os exames, e aí conseguimos pagar para ele fazer os exames particular no Einstein, e aí eu consegui umas caixinhas de remédio de doação que eu dei para ele. Ele falou: você vai tratando com alguma coisa enquanto você espera e briga, e aí no final, com muita luta, ele conseguiu uma vaga num bom hospital público, tratou, fez o tratamento, fez transplante, e mês passado ele me mandou uma mensagem muito bonita que ele estava me agradecendo, que ele voltou a trabalhar, ele estava lá todo feliz, que depois de 1 ano e meio tratando, ele agora estava conseguindo se reinserir na sociedade. Então, isso eu fiquei muito tocado por esse caso, porque, embora a gente atue assim, eu não vou conseguir resolver o problema do mieloma no Brasil, mas a gente, às vezes, individualmente, um caso aqui ou ali, a gente consegue fazer a diferença. E esse paciente, para mim, é o exemplo de como a situação nossa, no nosso país, é muito difícil. Esse senhor estava há vários meses sem conseguir ter nenhum tipo de tratamento. E aqui a gente está vendo um pouco das internações hospitalares, que é interessante,
Mais da metade das pessoas que são internadas por mieloma não moram no mesmo país, desculpa, na mesma cidade onde eles estão internados, né? Um total de 35 mil internações, um custo médio de R$4.000. E aqui, infelizmente, dados sobre óbitos entre 2018 e 2021, 13.524 óbitos, a maioria deles em pessoas acima dos 70 anos de idade. A gente tem um PCDT, Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Mieloma Múltiplo, aprovado, de 2022. E quais são algumas das barreiras que a gente vê, e que acho que são coisas que a gente pode discutir até? A gente não tem ainda dados muito epidemiológicos robustos, assim, não está naquele boletim de câncer nacional que nós temos incluído como um caso, um tipo de câncer hematológico, lá tem basicamente, que eu saiba, leucemia e linfoma, e mesmo as leucemias estão aí agrupadas todas. Então, a gente tem poucos dados de incidência, prevalência e mortalidade. Por que demora tanto? São vários motivos. Mieloma múltiplo é uma doença muito rica do ponto de vista de manifestações clínicas. Tem pacientes que vão apresentar com fratura óssea, tem pacientes que vão apresentar com anemia. Eu atendi um senhor semana passada que era uma lesão no quadril apenas, outro senhor que eu vi um tempo atrás, o hemograma alterado, o cardiologista dele reparou, tem alguma coisa aqui errada, vem ver. Então, é uma doença que muitos médicos têm dificuldade de reconhecer, porque ela é uma doença que pode se apresentar de formas muito distintas. Então, isso acaba dificultando, muitas vezes, o diagnóstico e atrasa a realização dos exames. Alguns exames eles não são tão facilmente disponíveis. Eu não sei como é que está hoje no SUS, faz tempo que eu não trabalho, mas eu lembro quando eu estava na residência no Hospital das Clínicas, imunofixação, que é um exame importante para se ter, a gente não tinha disponível, tinha um semelhante, que era imunoeletroforese. Às vezes, cadeia leve e livre, exames genéticos, você tem dificuldade de ter acesso. E isso tudo acaba atrasando você confirmar o diagnóstico, encaminhar um centro de referência e o paciente conseguir ter um tratamento adequado. Eu fiquei tentando quebrar a cabeça um pouco para responder essa sua pergunta, como que a gente poderia resolver isso? E quais estratégias? E, de fato, é um pouco difícil, mas eu acho que, assim, novamente, eu não sou gestor, o que eu consigo pensar é do ponto de vista do médico clínico que está atendendo o paciente ali na frente, e como que eu pensaria em estratégias para ajudar a diagnosticar isso. Alguma coisa? Tá. A questão dos exames, eu acho que talvez poderia se ter assim, talvez de alguma forma ter um kit de exames que pudesse ser feito rapidamente, solicitado para o paciente, especialmente o paciente que está no SUS, fora de um centro de referência. Um kit de exames básicos, que é basicamente, para você suspeitar de mieloma, é basicamente um hemograma, função renal, cálcio e uma eletroforese de proteínas. Talvez um kit básico de exames que, se viesse alterado, já, de alguma forma, direcionaria ele e, uma vez que o paciente tem uma suspeita de ter câncer, talvez, de alguma forma, isso poderia servir para ele conseguir agendar a consulta mais rapidamente, passar, de certa forma, na frente, ter na janela de atendimento dos profissionais, ter vagas predeterminadas para atender esses casos urgentes, que parece bobagem, mas eu também, no meu consultório, eu lido com isso. Às vezes eu fico com a agenda cheia todos os dias e eu falo assim, mas chegar alguém de urgência aqui, como é que eu vou atender a pessoa? Então, eu estava conversando com a secretária, falando, não, vamos deixar uns slots abertos para caso apareça alguém querendo marcar uma consulta de urgência. Então, seriam coisas, a princípio, que eu pensaria para tentar agilizar o paciente ter acesso aos exames e conseguir fazer esse diagnóstico, que muitas vezes não é fácil. Ele vai ter que ir num centro de referência, às vezes, para fazer um exame de medula, um exame genético, que não faz em qualquer lugar. Com relação ao tratamento, a gente ainda deixa muito a desejar, e aí entra uma questão muito séria da questão da equidade do tratamento no SUS, no privado. Então, aqui a gente está vendo o que o PCDT recomenda, que é, basicamente, fazer um esquema triplo, com 3 drogas, por 3 a 4 ciclos. Se o paciente for elegível a transplante, fazer transplante de medula óssea e aí fazer uma manutenção. Qual que é o problema disso tudo? Vou
passar aqui para agilizar, é que a maioria dos remédios para mieloma múltiplo foi uma doença que a hematologia avançou muito nos últimos 20 anos. Eu fiz residência de hematologia em 2005 e 2006. Quando eu fiz residência, desses remédios que vocês estão vendo no slide aí, só os 2 em verde existiam. Nenhum dos outros vermelhos tinham disponíveis. Nossa, veja a evolução, né? A evolução. Em coisa de 20 anos, a quantidade de medicamentos que foram desenvolvidos, e a maioria deles, infelizmente, só está disponível no setor privado, o que é 20% da população brasileira. Então, isso é um avanço, mas é um avanço que não está se traduzindo no avanço para a maioria dos pacientes brasileiros com mieloma múltiplo. Isso é um problema. Então, é difícil a gente discutir CAR T-cell, anticorpo biespecífico, sendo que a maioria das pessoas está tratando apenas com terapia tripla. E hoje em dia a gente já sabe que terapia quádrupla é melhor. Então, 2 apenas desses 12 medicamentos novos que foram desenvolvidos estão aprovados no SUS. Agora vamos falar brevemente da mielofibrose, uma outra condição, uma doença um pouco diferente. A mielofibrose é uma doença mieloproliferativa. Mas qual que é a relação de mielofibrose com mieloma múltiplo? As duas são doenças do sangue, só que uma vem de uma célula chamada plasmócito, enquanto que a mielofibrose é da célula tronco hematopoética. E o que caracteriza a mielofibrose? O que chama a atenção nela é que na medula óssea tem muita cicatriz, que é o que a gente chama de fibrose medular. É uma doença que é um pouco mais rara que o mieloma múltiplo, a incidência ali em torno de 1 a 1,5 casos para cada 100 mil pessoas, a mediana de idade é em torno dos 67 anos, é uma doença que ela pode, depois de um tempo, evoluir para doenças mais agressivas, como uma leucemia aguda. Os pacientes com mielofibrose, eles podem ter muitos sintomas, como cansaço, sudorese, sintomas no baço, aumento do risco dele terem trombose, baço aumentado, que é uma das características primordiais da mielofibrose, um baço muito grande. E também podem ter outras manifestações, gota, ascite, hipertensão pulmonar e assim por diante. Um problema muito comum na mielofibrose é o desenvolvimento de anemia, que é uma coisa que tende a ser mais raro no diagnóstico e vai ficando mais prevalente à medida com o passar do tempo. E muitos pacientes com mielofibrose desenvolvem o que a gente chama de dependência transfusional. Eles têm que ficar tomando transfusão de sangue o tempo todo, semelhante a um paciente com talassemia. E a gente sabe hoje que ela é uma doença causada por alterações genéticas adquiridas em uma série de genes. E a realização desses exames é crucial para a gente conseguir ter um bom diagnóstico da mielofibrose. E é uma doença que pode ter um prognóstico bem variado, desde casos em que vão ter uma evolução menos agressiva, até casos que vão ter uma evolução um pouco pior. Aqui alguns dados do Observatório de Oncologia, no panorama da mielofibrose no Brasil, é até mais importante, porque é uma doença ainda mais rara. Então, a gente está vendo ali um custo médio de internações de R$4.000, uma média de 7 dias. Novamente, a maioria das pessoas não mora no mesmo município onde interna. Aqui, informação do tratamento, um custo elevado de quimioterapia, e sendo que, eu vou falar para vocês, a quimioterapia não é uma quimioterapia aprovada para a mielofibrose. São o que a gente chama de tratamentos off-label, porque os únicos tratamentos aprovados para... Vou passar aqui para o último slide, que é sobre as barreiras. Novamente, a mesma coisa que o mieloma múltiplo, essas doenças, elas têm isso em comum. Falta de dados epidemiológicos robustos, atraso no início do tratamento, e acho que aqui é ainda mais difícil que o mieloma múltiplo, porque mieloma múltiplo, eu brinco que quando qualquer aluno de medicina ainda enfrenta uma questão de mieloma múltiplo na prova de clínica médica. E desconfia, né? Desconfia. Mielofibrose... É como um diagnóstico diferencial. Exatamente, exatamente. Mielofibrose é pior, porque ela é quase que um rodapé de livro, muitas vezes. Para a maioria das pessoas, nem ouve falar disso. E aí, quando vê, muitas vezes, a pessoa não reconhece. Eu vi pacientes, mesmo no privado, que demoraram, às vezes, um ano e meio para serem diagnosticados. Acho que o caso mais dramático que eu tive de diagnóstico de mielofibrose atrasado era um paciente que
veio para mim com o diagnóstico de leucemia aguda, e aí eu fui examiná-lo e vi que ele tinha um baço aumentado. E aí eu falei para ele assim, nossa, mas você tem um baço aumentado. Ele falou, doutor, eu sempre tive isso, faz uns 10, 15 anos que eu tenho um baço grande, já passei em pronto-socorro, um monte de gente falou que eu tenho um baço grande e que isso é meu, que é normal. Eu falei, que estranho, me traz exames desses antigos aí de 10, 15 anos para eu dar uma olhada. Aí ele trouxe, os exames dele de 15 anos atrás eram compatíveis com uma mielofibrose não diagnosticada. Ele ficou a vida inteira com isso. Imaginem, 15 anos. 15 anos, sem saber, e aí ele descobriu quando a doença progrediu de fase e virou uma leucemia. Olha, digo mais, só descobriu porque ele parou lá com você. Você é hematologista. Se tivesse parado em outro médico, 25º, ele não descobriria também. Né? Dificuldade de diagnóstico, novamente, os exames genéticos muitas vezes são difíceis de fazer, e diagnóstico diferencial com outras doenças. E a questão do tratamento, ela é também difícil. Diferente do mieloma, a gente não tem PCDT de mielofibrose, não temos dados epidemiológicos bons, a gente tem aprovação de bula, basicamente 2 remédios, o ruxolitinib e o momelotinib, nenhum dos dois está disponível no SUS. O que nós temos no SUS para mielofibrose? São o que a gente chama de medicações off-label, hidroxiureia, talidomida, prednisona, para alguns casos com anemia, eritropoetina, danazol, que são medicações que a gente já sabe hoje que o resultado delas, infelizmente, é inferior ao que a gente tem aprovado. Bom, gente, desculpa se eu passei um pouco do tempo, agradecer e eu estou à disposição a gente continuar o debate. Muito obrigada, doutor Fábio. Vamos trocar de lugar novamente. Olha, eu lembrei de muitas coisas aqui, sobretudo das jornadas que a gente escuta, né? Das histórias reais de pacientes que passam lá pela nossa associação. Tenho certeza que no comitê também se conversa muito sobre isso, independente de onde o paciente mora, onde ele trata, quando ele descobriu a doença, é quase sempre a mesma história, né? Jornadas longas, difíceis, tumultuadas, cansativas, multitratamentos, múltiplas hipóteses diagnósticas e um paciente cansado, até que muitas vezes também até desiste, né? Quantos não desistem? Então, para trazer a escuta dessa jornada de pacientes, vamos convidar então a Márcia e o Rolando para entrar nesse bate-papo. Eu queria muito, né, que vocês falassem do relato, da experiência de vocês, da perspectiva de vocês, o que aconteceu com vocês, com relação à evolução da doença, a confirmação do diagnóstico, o tratamento como foi, e qualquer outra curiosidade que vocês queiram compartilhar com relação à jornada. E também, da vivência de vocês, quais foram os principais impactos, né? Quando do diagnóstico e quando do início desse caminho que não é nada fácil. Eu vou começar com você, Márcia, pode ser? Então, você pega o microfone aí e fala para a gente. Vou dar 10 minutinhos para a gente ouvir o relato dessas jornadas, que eu tenho certeza que vão ajudar muito aqui no entendimento. Por favor. Boa tarde. Eu sou lá do Rio de Janeiro, sou enfermeira. Lá na década de 80, assim que eu saí da universidade, me coube chefiar o serviço de enfermagem da oncologia do Hospital Central do Exército. Para um recém-formado foi pesado, mas foram 10 anos que eu fiquei lá e foi o período mais intenso assim, de amadurecimento, né, de entender o que é o acolhimento na vida, né, dos pacientes oncológicos. Nesses 10 anos que eu lá estive, eu lembro de 2 ou 3 pacientes de mieloma múltiplo, uma doença rara e também até que ponto não era subdiagnosticada, né? E aí fiquei lá 10 anos e fui para a área da materno-infantil, né? E os pacientes naquela época do mieloma que eu acompanhei, não existia na época nem o transplante ainda, o transplante de medula óssea, o autotransplante, e a sobrevida era curtíssima. Eu lembro que era coisa de 1 ano, 2 anos, não passava disso. E realmente pacientes de mais idade, tudo isso, né? Então saí daquela área, fui para a área da materno-infantil. Em 2014 eu estava me sentindo muito cansada, e aí eu atribuí esse cansaço a
Eu estou cansada mesmo, porque O estresse do 2 trabalho. empregos, né? Saía de um emprego e ia correndo para o outro e tudo. Mas aí, voltando um pouco, aos 17 anos, eu fui diagnosticada com doença de Crohn. Uma doença autoimune que causa inflamação crônica do intestino. Já tinha operado 2 vezes, retirado parte do intestino e tudo. E aí, por isso, eu tinha um acompanhamento, desde essa época, muito regular com o proctologista. Então, calhou que nesse meio cansaço, essa coisa toda, eu tinha consulta com o proctologista. E ele tinha pedido, né, exames, né, a gente estava sempre precisando repor ácido fólico, ferro, B12, que precisasse, né. Então, eu estava sempre fazendo esses exames, levei para ele, e ele falou: Márcia, não tem carência de nutrição, de nutriente nenhum, mas a sua hemoglobina está 7,5. Você nunca teve esse valor, tá? Anemia intensa, né? E aí ele falou: eu vou te encaminhar para um hematologista, porque alguma coisa está acontecendo com a sua medula óssea. Então, eu tive esse privilégio, né, de ser uma coisa rápida, já que eu estava tendo esse acompanhamento com o proctologista. Passei para a hematologista, e ela passou logo os exames iniciais, eletroforese de proteína, imunofixicação, exames de imagem, tudo que foi necessário, e a cada exame ia se confirmando o diagnóstico de mieloma múltiplo, né? Ela falou: vamos começar logo pelo mais grave, né? Que é, como você já tem muita anemia, já é caso de tratamento, não é gamopatia monoclonal mais, já tem que tratar. E aí comecei o tratamento, em 4 meses eu já estava começando o tratamento, né? E aí fui aposentada por invalidez, e aí foi o primeiro desafio, né? Justamente mieloma múltiplo. Aí veio a lembrança lá de 1983, 1984, que falei: não é possível que continue a mesma coisa. Eu vou cair, mas eu vou levantar. Vou pesquisar, vou ver como é que está atualmente o tratamento. Deve ter melhorado alguma coisa, porque eu já estou mais de 20 anos fora de oncologia. A expectativa era essa, né? Aí eu aí comecei a buscar o quê? As associações, né? Grupos de apoio. Aí encontrei a Brale, a Abram, Rogério presente ali, e algumas outras, e aí eu vi que já tinha mudado bastante coisa, então foi um alívio, né? De alguma forma já não estava mais como era na década de 80. E aí comecei meu tratamento, né? O meu estadiamento foi 1A, né? Foi o estadiamento inicial. Então já foi assim um ganho, né? Porque um privilégio mesmo, né? Porque peguei antes de que aparecesse muitas sequelas, né? Eu já tinha 1,4 de creatinina, então já estava se desenhando aí que meu rim já estava tendo dificuldade, né? Algum tipo de dificuldade. E aí comecei o tratamento, né? Os 2, 3 primeiros ciclos eu fui bem, e aí depois a doença estabilizou, teve um período de refratariedade, coisas assim. Mas assim, eu decidi desde o início que eu queria continuar ativa emocionalmente, né? Então eu falei: não, eu vou me dedicar aos grupos de apoio. Né? Não só que você foi procurar. Sim, eu falei: não vou só acolher, o acolhimento é fundamental, mas eu vejo que é importante demais empoderar, informar, passar conhecimento de qualidade. No mundo que a gente vive hoje, né, que se fala o que quer, em todo quanto é lugar. E aí, são 11 anos já de diagnóstico, né? E eu tive outro privilégio também, que foi, depois de uma certa refratariedade, um protocolo que até não tão, né, que foi com carfilzomib e dexametasona, e eu consegui entrar em remissão pela primeira vez, e está completando 7 anos e meio quase, que eu estou em remissão. É muito raro ver isso, né? Meu médico fala: Márcia, você é muito privilegiada, mas, graças a Deus, não tenho lesões ósseas. O meu rim foi comprometido, eu tenho doença renal crônica, mas não cheguei a precisar dialisar, ficou no quase. Eu cheguei a 17 ml por minuto de filtração, né? Quase foi para diálise, mas comecei a recuperar, né? E todo esse privilégio, eu falei: eu vou retribuir, eu tenho que estar acolhendo as pessoas, informando, ajudando, né? E em 2021 fui convidada para representar o mieloma múltiplo no Comitê de Pacientes da Brale,
que foi uma motivação a mais, né? Agora eu estou com uma associação, né? A gente tem metas, a gente tem mesmo, tem metas. a gente tem metas, a gente tem, né, os nossos objetivos, as nossas funções, nossas tarefas. E foi muito assim gratificante para mim poder fazer parte desse comitê e dar sequência, né, a essa questão do acolhimento, da informação. Informação de qualidade, né? Porque informação tem muito por aí. Agora, informação de qualidade, a gente tem que buscar estar transmitindo isso, porque faz muita diferença, né? Como foi falado aqui, adesão ao tratamento, essas coisas todas. E nessa questão de estar, né, nesses grupos de apoio, é que a gente vê realmente esse abismo que tem, né, entre acessibilidade para quem faz o tratamento via convênio, como foi o meu caso, e os pacientes que fazem o tratamento da mesma doença pelo SUS. Então, a gente está sempre na luta, né, do advocacy, das políticas públicas. Gente, vamos lá, vai ter consulta pública, vamos participar, vamos correr atrás, a gente tem que fazer a nossa parte, as associações fazem a parte dela e a gente, como paciente, também tem que fazer. Então, estou sempre nessa luta, né, de estar estimulando, né, incentivando as pessoas a participar, a conhecerem as suas patologias, o letramento, né, em saúde. Fundamental. Conhecer a sua patologia, o diagnóstico, os tratamentos. Muitos pacientes públicos, né, eles nem sabem que eles têm algumas outras opções, né, que teria que... muitas vezes, o próprio médico lá do SUS ele não pode fornecer o relatório, né, para a pessoa procurar atendimento via judicial. E, atualmente, estava conversando com o Rogério hoje, depois daquele parecer, né, do Supremo, ficou muito mais difícil judicializar. Então, está demorando muito as coisas. Então, mas, pelo menos, a gente tem que dar a informação e orientação para que eles possam correr atrás de alguma coisa, né, participar. Olha, eu queria te falar uma coisa, eu não sei se você já ouviu isso, mas é preciso muita coragem, né, para dividir a nossa história de jornada de diagnóstico e tratamento. Eu acho que você faz um serviço incrível, assim como tantos outros pacientes, ativistas, pessoas que se engajam nas ações das associações de pacientes e dos grupos, das comunidades e do comitê da Abrale. Quero utilizar a sua história para estender esse agradecimento a outros pacientes também, porque, de fato, isso tem um valor enorme, né? A gente fala de tantas barreiras, e a barreira, acho que inicial, é a falta de informação, né? A barreira de acesso à informação qualificada. E nada melhor do que escutar a informação do seu profissional de saúde, da associação que pode ajudar, mas também do relato de quem está vivendo a jornada terapêutica desafiadora. Então, parabéns por você ter a coragem de ter aceitado esse convite e começado a engajar nos grupos de pacientes, porque faz diferença, sim. Quem escuta a sua fala se empodera e gera esperança de ter um caminho diferente. Isso. Né? E vamos escutar você, Rolando? Você quer entrar nesse bate-papo? Conta para a gente um pouquinho da sua jornada e dos impactos que aconteceram na sua vida. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a Abrale e a Jéssica pelo convite. Um grande prazer estar aqui. Talvez contextualizar vocês como é que eu acabei descobrindo da minha doença. No final de 2020, meu filho foi diagnosticado com uma leucemia, né, uma LLA bifenotípica, né? E, obviamente, foi um baque, foi um processo muito difícil. Foi um processo muito difícil, não achava, quando se decidiu pela opção do transplante, não se achava uma pessoa compatível. Aí depois, quando fez o transplante, e aí também não ocorria a pega, e foi um processo muito difícil. E esses processos são muito desgastantes e muito desafiadores, né? Tem todos os aspectos de você achar o caminho da cura, né? Até você falar, não, eu estou realmente no lugar certo.
a melhor opção. Depois tem as questões financeiras, né? Como lidar com os aspectos financeiros. Tem todo o estresse de família, todo mundo, em vez de se unir, todo mundo acaba, né, brigando um com o outro, e não é fácil, mas graças a Deus eu acabei descobrindo que meu filho estava nas mãos de uma autoridade mundial, uma pessoa, um grande profissional e um grande ser humano. E graças a Deus ele agora está indo bem, né? Está em céu azul de brigadeiro. E no final, quando ele já estava bem, eu estava já sentindo uns sintomas de cansaço, mas não, costumava correr e a corrida ficava bem mais difícil. E eu falei, bom, vou fazer um hemograma, né? E não sou médico, mas já eram tantos exames que tinha visto do meu filho, e quando vi o resultado, eu falei, não, tem coisa errada aqui, né? E aí eu passei para o Dr. Nelson, e quando ele olhou, ele falou, não é possível, teu filho, agora você, né? Então, eu fui diagnosticado após uma série de exames, né, na medula. Eu fui diagnosticado não só com mielofibrose, mas com mielodisplasia também, né, os dois simultaneamente. Então, aí tive acesso ao estado da arte na época de remédios e aplicações. E faz 4 anos, vou toda segunda-feira no hospital, faço aplicações e todo dia tomando remédios, né, quimioterápicos e não sei o quê. Mas a questão é que com a mielofibrose eu estava com um baço inchado, né? Com a mielodisplasia estava anêmico, né? E eu tive acesso a esses remédios que inicialmente, sim, meu baço começou a diminuir e minha anemia começou a melhorar também, comecei a ter resultados melhores em termos de HB. Mas isso durou pouco e a anemia começou a voltar. E aí, falando com o doutor, ele falou, olha, provavelmente o remédio para a tua mielofibrose, né, ela está impactando a anemia. Ela está entrando em... Um tratamento entrou em conflito com o outro. Então, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir o teu remédio para mielofibrose, né? E aí, diminuiu o remédio para mielofibrose, mas aí meu baço começou a crescer, né, e doer muito, né? Então, também não era opção, né? Ele pensou até eliminar esse remédio para mielofibrose, né, para melhorar a anemia. Mas o baço cresceu demais. Então, aí entrou nesse processo que eu tinha que tomar o remédio para mielofibrose, para o meu baço, mas a anemia caiu, né? Caiu nos níveis de 6, que é bastante desconfortável. Aí comecei a fazer transfusão, né? E, obviamente, não era o ideal, mas eu sempre procurei manter minhas atividades. Obviamente, eu não conseguia fazer tudo como eu fazia antigamente. A parte de projetos eu parei, mas continuei sempre indo, pelo menos a parte de faculdade, continuei trabalhando e sempre me esforçando a ter uma vida mais normal possível, mas não foi fácil. Mas chegou uns 6 meses atrás, ou 5 meses atrás, né, e a gente chegou falando com o médico, falou, realmente a gente está pena, você tem acesso a esses remédios, mas um entra em conflito com o outro e estamos sem opção. Mas existe um novo remédio, né? Um novo remédio que você gostaria de fazer parte de um experimento. Eu falei, lógico, né? E aí eu comecei a tomar esse santo remédio e... Faz quanto tempo? Faz 4 meses. 4 meses, bem recente. 4 meses, bem recente, é. E aí ele subiu minha anemia. Obviamente não virei não consigo dar salto mortal nem nada, mas minha qualidade de vida voltou
sabe? Outra coisa, eu fui para outro patamar, não o patamar normal, mas um patamar acima de 6, por volta de 9, 10. Com isso, eu vivo uma vida muito boa e esse remédio realmente está me ajudando muito. Eu identifiquei faz pouco tempo um pouco o problema de baço novamente, mas espero estar gerenciando isso de alguma forma. A gente já está com uma estratégia, já estou fazendo alguns exames e estou nessa batalha, mas feliz com esse novo remédio que me trouxe uma perspectiva. E não parei de fazer transfusão, né? Né? Então estou animado. Espero que a questão do baço de alguma forma a gente consiga resolver. Então essa é a minha experiência. Eu também espero que dê tudo certo. Eu queria pedir aplausos para os 2 pacientes. Que compartilharam aqui as suas jornadas, né? Você usou um termo batalha, e escutando, eu nunca ouvi uma história como a sua, uma dupla jornada, né, simultânea. Já ouvi muitas histórias e de pessoas diferentes, em contextos diferentes. O que eu queria dizer aqui, antes de passar a bola para o Dr. Roberto Gil, que ele já está ali pensando no que vai compartilhar com a gente, eu queria dizer que nesse tempo, ouvindo histórias de pacientes, né, com mieloma múltiplo, inúmeras doenças hematológicas e também mais raras, né, como a sua, eu percebo assim, muitas similaridades, como eu já falei, a questões das barreiras conhecidas, que já estamos aqui, barreira de informação, barreira de acesso, barreira ao tratamento, mas o que chama atenção é o abismo mesmo existente entre as oportunidades de tratamento para aqueles que tratam no sistema público, no sistema privado, em que momento também, em que localidade. Então, que bom que as questões de acessibilidade, no seu caso, né, foram mais suaves, digamos assim, você teve acesso às melhores oportunidades e que a gente possa um dia escutar isso de todo e qualquer paciente, né? Porque a evolução da doença por si só já é dura, né, gente? E a gente tem que realmente combater isso de uma maneira muito constante, altiva e com energia e com serenidade, com bom humor e com esperança, mas quando a gente faz isso apoiado, né, pelas terapêuticas adequadas que impactam no melhor desfecho clínico, é melhor, né? Então tá bom, doutor Roberto Gil, vamos lá, vamos bater um papo contigo. Tem várias questões, vou tentar resumir, né? Então, a gente já sabe dos desafios do sistema, a gente sabe de todo esse contexto, panorama que foi compartilhado aqui pelo doutor Fábio. Como é que o INCA, você vê, né, hoje, lá nesse seu papel tão estratégico, como é que o INCA pode colaborar, então, para gerar diretrizes, recomendações estratégicas que orientem os gestores, os profissionais de saúde, enfim, na qualificação desse cuidado na oncologia e na perspectiva do sistema que nós temos, né? Saímos de uma abertura agora que foi bastante interessante, falando exatamente dos novos tempos da oncologia. Então, como é que você vê esse aspecto? Boa tarde a todos, prazer estar aqui com você novamente. Vou contar a historinha também. Conta a historinha. É a primeira história que eu quero contar. Você pode tudo. Que eu joguei futebol e conheci muitos jogadores também que deram certo, mas muitos que não deram certo. De que time foi isso? Eu joguei aqui em São Paulo, joguei no Juventus, joguei no Flamengo. Rapaz! Mas joguei até o infanto, que medicina era mais minha praia, que eu não jogava tão bem assim, entendeu? Mas fiz muitas amizades e muitas pessoas. Um desses meus amigos foi para uma grande nação do Norte, que a gente tem como país muito desenvolvido, e começou a mesma saga do mieloma múltiplo que todo mundo tem mais ou menos a minha idade, e começou a peregrinar, demorando o diagnóstico. Então, a primeira coisa que eu aprendi foi o seguinte: mieloma múltiplo é um diagnóstico, essas doenças hematológicas são difíceis que tem. Eu me lembro que uma das coisas que me atraiu à oncologia foi o mieloma múltiplo, porque é uma doença, como você falou, com muitas características clínicas. Ele peregrinou em muita coisa lá. Ele, obviamente, como ele jogou futebol, como ele foi para lá, ele é um operário, um pedreiro muito bom, e que trabalha precarizado, como grande parte daquelas pessoas que migram para lá, não tem plano de saúde. E aí, na hora que ele foi se tratar, qual é o tratamento que ele fez?
pegar um avião e voltar para o Brasil para entrar no Sistema Único de Saúde. Então, antes de a gente falar do Sistema Único de Saúde, tem países no mundo que não tem sistema de saúde. Se você não tiver plano, você não se trata. Então, a gente olha o SUS, tem que melhorar, tem que fazer muito, mas que bom que a gente tem o SUS. Que ele veio aqui ele fez o tratamento, aqui ele transplantou, e hoje ele tem condições de voltar para lá, porque a família ficou lá, porque tem o problema da imigração, tem as coisas todas ali, e é uma coisa complicada que se está vivendo hoje nos Estados Unidos. Ele não tem medo de voltar, porque, paradoxalmente, ele não é bandido, não é assim tal, e o trabalho que ele tem de uma especificidade, que tem pouca mão de obra lá, então é valorizada lá. Então ele não teve dificuldade na migração, diferente do que ele até esperava. Entendeu? Então essa é a primeira história. A segunda história que eu queria contar para vocês é que eu acho assim, uma associação que a gente faz, Márcia, a gente tem ali, e o que eu vi muito na minha vida profissional foi assim, doutor, o senhor está falando, que eu falava, olha, não, eu acho que é bom, vai dar certo, não, você não sabe o que é isso, você não sabe o que é isso. Eu sei o que é isso. Eu sou oncologista e fui diagnosticado com um melanoma que deu um gânglio. Eu olhava as estatísticas ali, eu tinha 80% de dar ruim e 20% de dar bem. Eu não mudei nada na minha rotina, eu continuei trabalhando, eu não tirei de licença do INCA maior do que uma semana, porque eu operei a orelha e esvaziei aqui um gânglio intraparotídeo. Eu achei que era um tumor de parótide quando deu o gânglio aqui, na verdade era um mieloma. Fui lá, procurei o Buzaide, me prescreveu naquela época, foi o interferon, e fazia radioterapia. Eu não fiz nenhum dos dois, porque eu tinha uma decisão médica para tomar. Eu achei que era um tratamento que, embora preconizado, não ia me ajudar dentro daquilo que eu entendia. Dizer que tem divisão compartilhada de decisão com o paciente, não. Eu tinha conhecimento suficiente para tomar uma decisão desse tipo. Entendeu? Que não é fácil. Que bom que você pôde, né? Tomar tem 20 decisão. anos depois eu estou aqui. Porque eu quero dizer o seguinte, a gente tem que parar, olhar assim, primeiro fazer, porque a gente fala muito, vida após o câncer, antes do câncer, primeira coisa que eu aprendi, eu sou um cara normal, sou uma pessoa como qualquer outra, branco caucasiano, tomei sol pra caramba, não é porque a gente se protegia, tive melanoma como grande parte das possibilidades que as pessoas têm. Isso não me tornou melhor ou pior do que ninguém. Me deu uma empatia, tal. Durante o que eu fiz foi profissionalmente não tratar melanoma durante muito tempo, que eu não queria ler as histórias. Com a imunoterapia, a gente já fica um pouco mais animado de fazer. Mas eu digo isso tudo porque eu acho que é muito importante o papel, mas a gente não se vitimizar, da gente não se colocar, da gente colocar e falar, porque a vida só tem sentido quando a gente é produtivo. Isso só me leva no sentido de, olha, eu quero fazer alguma coisa, então entrar nas brigas porque a gente quer transformar. Dito isso, como gestor do que você falou, primeiro, eu acho a dificuldade diagnóstica grande, acho que é uma patologia difícil da gente conseguir transmitir atenção básica a médicos generalistas, essa percepção. Acho que a gente tem que insistir, tem que colocar, e a gente tenta fazer isso. Mas eu digo que existem outras patologias oncológicas onde esse exercício de capacitação, a atenção básica, vai dar um resultado muito melhor. Então, assim, segunda coisa que a gente está procurando fazer é criar centros, como você falou, de laboratório. A Unadig, hoje, da Fiocruz, tem um grande centro que foi montado hoje, e ela tem capacidade hoje, não de fazer os exames em todos os lugares, mas a gente tem alguns laboratórios que a gente pode centralizar alguns exames específicos. A gente não tem mais possibilidade de ter redundância, pequenos laboratórios em vários lugares. Alguns dos exames a gente tem que centralizar em alguma coisa. Terceira coisa, a gente tem um déficit de PET e ressonância. A gente tem que aprender a lidar com as limitações. Ontem, eu estava discutindo com a minha radiologista se ela queria, a gente precisa de uma ressonância nova no INCA. Ela me falou que se não for um processo chamado turnkey, que é o comprometimento da indústria, não só de vender o aparelho, como instalá-lo, ela não queria, porque a gente hoje não sabe a dificuldade técnica disso. Então, eu quero dizer que essa deficiência de ressonância a gente não vai resolver em curto prazo, é uma coisa grande. O PET é um exame dispendioso, a gente tem que indicar hoje, virou meio fetiche de todo oncologista pedir PET, mesmo que não vai mudar nada no impacto da doença. Você vai pedir um exame quando ela fizer parte de alguma coisa que vai contribuir no teu processo de decisão e aquilo vai reverter uma coisa boa para o paciente. Eu vejo, às vezes, pedindo PET, porque é mais bonita a imagem, sai colorida e tal, isso a gente não tem mais espaço para isso. Aquilo que se oferece em mieloma múltiplo hoje, eu acho que a gente tinha que ter uma droga que a gente não tem, que é a lenalidomida.
A lenalidomida, dentro desse arsenal que a gente tem aqui, seria uma droga extremamente contributiva no mieloma múltiplo. O que acontece com isso? Aí eu vou colocar a Patrick aqui. Meu incômodo com a indústria, que, por exemplo, bortezomib, que foi uma medicação que eu já comprei por um preço, hoje eu, como ordenador de esposa, eu compro por 100 vezes menos. 100 vezes menos uma medicação. É uma diferença muito grande. Essa medicação foi precificada a R$5.000. E hoje, eu, como ordenador de despesa, comprei e não acreditei. Quando eu olhei lá, que eu cheguei, porque ela perdeu a patente, a R$50. Então, gente, não está dando. Não está dando para toda inovação vir assim. O que é lenalidomida? É um derivado da talidomida. Eu mudei a molécula. Aumentou, enquanto o preço, 100 vezes mais. Não dá para ser assim, porque eu não consigo suportar o gasto. Eu não consigo hoje estar fazendo ali. Se a gente hoje tem aqui, acho maravilhoso. Carfira, que né, que foi agora, eu não sou hematologista, então essas moléculas confundem, trava a letra, né? Então, você tem ali, eu fico imaginando, é uma droga derivada daquela droga, é uma inovação, mas precisa ser tão mais cara que a outra droga. Será que a gente não pode ter uma coisa que seja ali? Porque isso é necessário. A gente tem que ter sustentabilidade do sistema. Aí a gente entra no transplante, né? Você tem um transplante, no caso, mieloma tem um transplante, né? Que você tem autólogo, que você pode fazer, que você tem mais, mas você tem transplantes também, entendeu? Que são alogeneicos, você hoje tem aqui. Aí você tem a dificuldade, ninguém quer fazer, porque é mais complicado, tem aí. Então, no Rio de Janeiro, hoje, a gente está ficando sozinho no INCA. Então, a gente está ficando sozinho. Então, eu não tenho capacidade de atender a população do Rio de Janeiro. Porque o nível de custo que você tem para fazer um transplante desse é muito maior. Eu não sabia disso, que tinha uma coisa chamada fotosforese, quando você faz reação enxerto pelo hospedeiro. Quando me deram a conta para pagar, olha, 1 milhão, eu falei, não é possível, que eu estou pagando uma técnica aqui que seja isso. Aí a ministra me ligou e falou assim, você pode fazer no INCA, entendeu? Todos os pacientes do Rio Grande do Norte que não estão fazendo, que estão com isso, que precisam fazer isso. Falei, não, eu não tenho orçamento para isso, não dá para fazer, porque as coisas são muito dispendiosas. Eu acho que os saltos que você dá, às vezes, é de um quarto de sala para o Palácio de Versalhes. E sabe o que está acontecendo, gente? Que é pior do que comprar o Palácio de Versalhes, é que essas medicações funcionam. E às vezes você tem que manter o Palácio de Versalhes durante muito tempo, e é muito caro o custo disso, não é ali. É então, quase hoje, sempre tudo incremental. Tudo incremental, como você falou, 4 drogas. Eu sou do tempo da Alqueram prednisona. Aí a gente botou aí a gente foi fazendo transplante, aí a gente vai agregando coisas que tem. Eu só digo isso tudo para vocês, para dizer assim, a gente precisa hoje ter um novo pensamento na oncologia na base da sustentabilidade, porque eu estou vivendo agora no Rio de Janeiro a quebra da Unimed, e está sendo um desastre para os pacientes. O drama, podem aplaudir. Eu acho que o drama é sempre esse, é que em última análise impacta sempre para os pacientes, e é por isso que a gente precisa achar soluções conjuntas, porque fora a má utilização de recursos, né, ou fora a falta de responsabilidade na gestão, né, clínica dos recursos em saúde, há um cenário que é incontrolável, que é o do desenvolvimento, né? Então, assim, de tanto em tanto, vamos ver uma revolução aí terapêutica, novas linhas vão aparecer, né? E por sorte, que bom, vão descobrir outros tratamentos também, e a gente sabe que a oncologia está no topo da lista daquelas que vão passar por uma mega revolução, já estão passando em termos de oportunidades de tratamento para melhores desfechos clínicos em algumas condições e outras ainda em avaliação, não é? Mas o cenário é de medicina de precisão. E aí, como é que a gente vai lidar com isso, né? Fica a questão. Não vamos responder ela agora, não. Patrick, já que o Roberto Gil jogou uma bombinha aí, eu quero te convidar. Vamos falar, então, do papel da indústria. Queria te ouvir. Tem umas questões aqui, mas eu queria que você tentasse explicar para a gente, em 10 minutinhos, o papel da indústria na sua visão, com essa experiência toda que você tem, essa trajetória curta. Mas queria que você falasse também como que você vê a inovação, porque já antecipo a minha visão, tá? O
estou só moderando, mas eu quero opinar. Inovação sem acessibilidade, ou inovação sem estar disponível para o paciente, para mim, é sem propósito. E você, o que você pensa? Excelente. Obrigado, Catherine. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. E obrigado, Dr. Roberto, porque você já colocou o tom do que realmente a discussão tem que ser, também incluindo a indústria. E acho que o papel da indústria, se a gente olha um pouco historicamente, ele sempre foi de tentar trazer essa inovação, né? Então, de puxar cada vez mais a pesquisa e o desenvolvimento, de alguma forma que esses tratamentos cheguem o mais rápido possível para disponibilizá-los para os pacientes. Agora, o que acontece no meio desse caminho? E um pouco essa fala também do Dr. Roberto, a gente vê discrepâncias grandes, né? Dependendo de onde você mora. Né? Se você olha o acesso que tem em países como a Europa, onde um diálogo muitas vezes mais próximo existe entre pagadores, sejam governos, indústria, tudo, mas ele começa muito mais cedo. Né? É uma jornada... eu tive a oportunidade de trabalhar na Suécia, por exemplo, que é um país muito menor, obviamente, mas onde o diálogo entre indústria e governo, né, que é o principal pagador para qualquer tipo de tratamento, incluindo a oncologia, ele começa 5 anos antes de um lançamento acontecer. Ou seja, ele começa quando a indústria inicia uma pesquisa clínica. E por que ele tem que começar aí? Para começar a desenvolver junto estratégias de acesso, para que o governo possa imaginar como esse novo tratamento, em caso que ele dê certo, ele vai vir reemplaçar outro. E que tenha, obviamente, um fluxo onde você não só agrega novos tratamentos e novos custos, senão você vai tirando outros, porque, graças a Deus, a inovação sempre vem com alguns benefícios a mais. Né? E acho que não é diferente no que a gente vê hoje em dia. Né? Se a gente olha, tanto no âmbito de mielofibrose, o mieloma múltiplo que a gente está tomando aqui, por exemplo, o mieloma múltiplo, os ADCs, que são essa nova arma que na GSK a gente está desenvolvendo, ela vem muito como, eu gosto dessa imagem do míssil pré-programado, que vem diretamente em cima, obviamente, do mieloma, sem realmente ter um efeito adverso maior e que o paciente não só, obviamente, tenha mais efetividade no tratamento, mas muito menos efeitos adversos, ou seja, muito menos custos também para o sistema. Então, como que a gente faz isso? É uma dinâmica grande, maior, onde, obviamente, os parceiros, por exemplo, aqui... Eu vou tomar aqui o SUS, diretamente, porque acho que o Dr. Roberto colocou. Se a gente tem que atacar uma coisa aqui no Brasil, não é o acesso no âmbito privado. Isso acho que, em geral, por mais que a gente tenha ainda melhorias, mas o grande problema ainda todas essas pessoas que dependem do SUS, e graças a Deus tem SUS, porque, como você bem falou, em vários outros países não tem isso. A população depende do SUS. E a maior parte da população depende do SUS. Então, como a gente consegue, novamente, desde esse início, onde a gente faz o desenvolvimento dessa molécula, envolver já essas discussões com o SUS, para trazer, por exemplo, pesquisa. Pesquisa para o SUS. E por que a gente não faz pesquisa no SUS? É uma boa pergunta. Pesquisa como oportunidade de ampliação de acesso também para os pacientes. Desde o início, até para o próprio SUS, poder entender o que esse novo tratamento vai trazer como benefícios, o que ele vai tirar também como efeitos adversos e gastos relacionados nesse tratamento. Então, acho que esse diálogo, hoje em dia, ele está muito atrasado. E você acha que realmente, assim, na sua vivência, tanto aqui na GSK ou em outras grandes farmacêuticas, existe mesmo, no momento, um ambiente propício para essa colaboração público-privada? Você realmente aposta nisso como uma estratégia efetiva? É uma boa provocação também, Catherine, mas se eu olho, vamos sair um pouquinho do ambiente da oncologia. E eu olho, e essa é uma das coisas que me atraiu muito na GSK, porque a GSK é, por exemplo, a maior parceira do sistema de imunização do Brasil. 11 das 17 vacinas que hoje em dia foram proporcionadas para os brasileiros, elas vêm de transferência de tecnologia que a GSK fez com a Fiocruz, com o Butantan, e que facilita, obviamente, um custo muito menor.
Então, se a gente conseguiu fazer isso no âmbito de vacinas, se a gente conseguiu fazer, a mesma história existe em HIV. HIV, hoje em dia, no Brasil, as pessoas que vivem com HIV, hoje em dia, 99% do acesso desse tratamento é através do SUS. Então, por que na oncologia a gente não poderia fazer isso? Por que a gente, e é uma provocação que estou fazendo aqui, que nós fazemos dentro da GCK, se a gente tem esse expertise de fazer isso em vacinas, em HIV, como que a gente vai dar um passo para trazer, por exemplo, um ADC para mieloma múltiplo, desde o início, com acesso total no SUS, sabendo que ele não tem a complexidade de um CAR-T, então, logisticamente, é factível trazer esse tratamento. E, por outro lado, a gente tem que ver como que a gente amplia esse acesso para que o volume permita chegar a um preço que seja custeável para o sistema. Mas sabendo que esses pacientes... Sustentável. Né? Então, acho que, Caterina, a pergunta é quando e como começamos esse diálogo? Por que hoje em dia ele começa só depois de um certo tempo? Porque, vamos ser sinceros, na oncologia, a maior parte desses tratamentos, você tem que esperar 3, 4 anos, e algumas vezes muito mais, algumas vezes não chega nunca, para eles terem acesso ao SUS. Então, nós da indústria temos esse papel de chamar os outros players para sentar nessa mesa e ver o que a gente pode mudar com esses lançamentos e essas transformações que estão chegando nesses tratamentos, para que elas iniciem sua jornada também no SUS. Posso só... Sim, claro, claro. Patrícia, você colocou a questão do CAR-T-cell. O CAR-T-cell é uma terapia que você tem aí, que mostrou um benefício em doenças, principalmente doenças hematológicas. A gente começou, a gente está no INCA hoje, a gente vai começar agora a tratar LLA com CAR-T-cell, a gente está hoje já... É um processo complexo, porque a gente conseguiu ter transferência da tecnologia, mas aí a Anvisa pediu uma sala limpa, porque é um medicamento, a gente teve que ter todo um certo condicionante para estar fazendo, e aí a indústria hoje, que estava apostando inicialmente no CAR-T-cell, descobriu os anticorpos conjugados, e a gente já sabe, assim, e aí a primeira coisa que eu ouvi da indústria é mais barato do que o CAR-T-cell. Porque também você botou o bode na sala de uma coisa que era extremamente cara, entendeu? De 2 milhões, e está se fazendo uma coisa mais barata, que eu acho que vai ganhar um espaço muito maior. A gente já está entendendo que o CAR-T-cell, mesmo a gente desenvolvendo as pesquisas, a gente tem. Você fala de tratamento de pesquisa como porta de entrada. A gente tem que entender isso aqui, que no Brasil, no INCA, eu tenho menos de 1% dos meus pacientes em tratamento em pesquisa. E olha que eu sou um centro de pesquisa que recruta pacientes abertos. A gente ainda está tentando montar uma rede de pesquisa no Brasil para que isso seja um acesso realmente, porque isso é um acesso que você pode ter de entrada. Mas eu não acho que seja o melhor, eu acho que é um acesso, porque pesquisa, gente, pode dar certo e pode dar errado. Você pode estar usando o medicamento, claro, você tem umas fases de tratamento, fase 1, fase 2, fase 3, tem uma série de coisas, mas é sempre um caminho que você tem, mas a gente tem que olhar ali. Outra coisa que você falou da parceria público-privada, acho que a gente está conseguindo modificar esse perfil. Se a gente falasse isso num governo hoje, como um governo que a gente tem hoje, falasse em parceria público-privada, era uma heresia. Hoje a gente está vendo que isso é uma solução. Isso é possível ser feito. Agora, são negociações complicadas. A gente tem uma medicação disruptiva, que é a imunoterapia, que hoje só tem acesso a uma indicação ali. Ao mesmo tempo, essa medicação hoje tem 54 indicações. Entendeu? Olha só, aquilo que eu precifiquei com uma indicação, eu tenho 54. Aí eu tenho que negociar. Agora, que indicações eu vou fazer? Como é que vai ser isso? Não são conversas fáceis, eu acho, mas a complexidade exige o que você falou. Diálogo. Eu não posso entrar preconceituosamente. A indústria é vilã e eu sou bonzinho. Não tem, a gente quer a mesma coisa. Como é que a gente vai chegar a uma equação que a gente consiga lá? Isso é um lado. Agora, o outro lado, a inovação hoje no mundo, eu não digo no Brasil, e a gente sabe disso, no mundo tem 2 grandes problemas. Realmente o custo da inovação. A indústria vai precisar refletir que não é possível que toda a inovação seja mais cara que a anterior. Não está dando para ter esse mecanismo, porque todo mundo tem um limite, para ter até os Estados Unidos. E segundo, sem querer fazer política, mas o que o Trump está fazendo nos institutos de pesquisa dos Estados Unidos é um crime, gente. Eu tive contato com um brasileiro que desenvolveu, porque o filho teve meduloblastoma, ele conseguiu uma ação maravilhosa, que foi reunir pesquisadores do mundo inteiro hoje, e ele é um acelerador dos processos de pesquisa e de tudo isso. Isso foi cortado, essa verba foi cortada agora.
Quando você para de financiar a pesquisa, você joga toda a responsabilidade em cima da indústria e você perde todo o potencial crítico das universidades, dos institutos, de tudo, no desenvolvimento das coisas. Então, isso a gente não pode aceitar. Isso não tem justificativa ideológica que se faça uma coisa desse tipo, porque nós vivemos da pesquisa, foi o que foi mostrado aqui. Eu achei que eu faço oncologia desde 1977. Eu não ia ver essa transformação com tantas opções como a gente tem hoje. Isso não pode acontecer. Agora, concordo com você, temos que dialogar. Eu queria trazer aqui, só para ampliar um pouco o debate, né? Dialogar e dialogar com todos os atores. A gente fala isso de uma forma muito simplificada, é difícil pra caramba, né? Os interesses maiores são coletivos, claro, mas existem, sim, interesses específicos. E, muitas vezes, por exemplo, o próprio paciente, que é o beneficiário de todas essas estratégias, a sociedade civil, que poderia aportar valor, às vezes são deixados um pouco de lado nesse debate. Então, que a gente possa fazer um debate mais ampliado, né? Porque, veja, além de tudo que já foi dito, que eu não vou repetir aqui, há uma outra realidade, que ela está se sobrepondo aos nossos desejos, que é a seguinte: as inovações que estão aparecendo, não só para a oncologia, na oncohemato, em outras áreas terapêuticas, que elas são bem similares, todas meio que dialogam entre elas, né? Na linha da imunoterapia, da medicina de precisão, terapia-alvo, elas estão cada vez mais sendo adotadas de maneira precoce, tá? Então, o que a gente viu 2 anos atrás em congressos internacionais científicos como opção para a 3ª, 4ª linha terapêutica, agora, 2 anos depois, você vai lá assistir a mesma aula. Está aqui o meu especialista do painel, que pode dizer melhor do que eu, e as indicações têm sido cada vez mais precoces, passando para a 2ª, até 1ª linha terapêutica em algumas patologias. Então, isso é um movimento que sentimos, né? A comunidade científica sente que vai vir com tudo. E sim, a gente tem que achar estratégias, né? Para poder acomodar com responsabilidade. Eu gosto muito dessa palavra que você traz, Gil, porque quase sempre cuidado em saúde tem um custo incremental. O arsenal terapêutico, ele cresce, muito difícil a gente desincorporar medicamentos, não é? Então, é sempre incrementar o custo. As inovações, elas vão acelerar cada vez mais, então temos que ter responsabilidade, sim, para sermos sustentáveis, não só do ponto de vista do sistema, mas para garantir isso num longo prazo. Imagine que terror se a gente consegue incorporar uma inovação, disponibiliza por um tempo, depois quebra o sistema e não consegue mais ofertar. Então, precisamos, sim, fazer um diálogo ampliado, escutar também a sociedade e tentar achar soluções aqui para esses desafios. Eu queria aproveitar para estimulá-los, então, para mandar aqui algumas questões, que a gente tem uns minutinhos para debate. E a Érica mandou uma questão... Ai, meu Deus, já perdi aqui o código. A Érica mandou uma questão, mas que eu acho que a gente já respondeu, né, Érica? Cadê a Érica? Sobre a questão da pesquisa clínica como uma oportunidade de ampliação de acesso. Eu queria jogar, enquanto não chega nenhuma outra questão aqui, eu queria jogar um outro... Posso falar uma coisa da pesquisa? Pode falar, claro. Perdão, não Eu acho que pesquisa clínica, como uma oportunidade de aumento do acesso, eu acho que é crucial, é super importante. Como o Patrick e o professor falaram, é algo que traz muita oportunidade para os pacientes terem acesso a novos medicamentos. O problema que eu acho que acontece, que acaba sendo, de certa forma, um problema, é que, pelo menos no nosso país, a pesquisa clínica ela é muito pautada por estudos patrocinados por a indústria farmacêutica. A gente tem poucos estudos independentes, o que acaba limitando, muitas vezes, os estudos que a gente tem no nosso país. Então, por exemplo, eu sou um pesquisador, por exemplo, de leucemias agudas, que é uma doença que tem uma demanda absurda de novos medicamentos no nosso país, mas até esse ano não tinha nenhum estudo clínico em LMA no Brasil, porque não vinha estudo para cá. Então, a gente precisa, de certa forma, a oncologia, a oncomatologia brasileira, a gente precisa, de certa forma, criar uma independência de conduzir a gente, poder conduzir os nossos estudos que a gente acredita que são relevantes para a nossa realidade. Olha, eu te diria, no INCA, 85% das nossas pesquisas no INCA são patrocinadas,
15% são pesquisas. Eu queria muito mais baixo do que isso, eu queria tentar 50-50, mas é um dado, realidade que a gente tem. Eu acho que a gente está melhorando muito em qualidade de pesquisador no Brasil. Acho que a gente hoje, pelo trabalho da SBOC, o Fábio é um pesquisador que fez em Juí um centro de formação muito grande, a gente começa a ter bons centros de pesquisa, a gente está sendo olhado diferente, Patrick sabe disso, a gente está olhando, a gente tem capacidade de fazer mais e melhor, a gente precisa trabalhar em rede para que a gente possa ter ali, e a gente teve uma lei de pesquisa que finalmente foi aprovada agora. Curioso que depois de 10 anos ela foi aprovada, e agora tem um monte de crítica da lei que foi aprovada, demorou 10 anos, ninguém contribuía, na hora que ela é publicada, começam a aparecer críticas, mas na verdade a gente tem uma lei de pesquisa. Mas eu concordo com você, um exemplo de estudo que a gente está querendo fazer agora é um estudo fase 3 com dose de imunoterápico. Eu não sei se essa dose padrão de 200 miligramas para todo mundo, se o cara tem 30 quilos ou tem 150, tem que ser a mesma. A gente está hoje colocando e a gente sabe que a impregnação do receptor ela é menor, precisa com 10, 20% da dose. Então, a gente está fazendo um estudo agora com 25% da dose. Significa que para cada um paciente eu vou poder atender 4. Entendeu? E isso já faz um ganho enorme de escala. Esse é um estudo que a gente quer fazer por nossa conta. A gente quer fazer ali, a gente está querendo sensibilizar, que é um fase 3, é um estudo caro, que a gente tem que fazer, mas é uma coisa que a gente pode fazer. Mas eu acho que a gente está melhorando nisso. A formação do oncologista está sendo um olhar para a pesquisa também. Não, eu acho, só Patrick, eu acho que a indústria entra aí pode entrar como uma parceira muito grande, ajudando a gente a desenvolver esses estudos que são de interesse da nossa realidade aqui. E acho que é bom você ter tocado nisso, Fábio, porque por mais que ele seja ainda um início de movimento, nós temos, por exemplo, com a FAPESP e com o Einstein, criamos esse CRIO, que a verdade é a ideia de criar um núcleo sobre doenças que, especificamente no Brasil, a gente precisaria fazer algum tipo de pesquisa. Claro, ainda é o início de uma jornada, mas acho que são 5 anos de parceria, a gente vem investindo 250 milhões de reais nisso, e a ideia é criar produtos, talvez, no final, que sirvam para uma população que talvez não sempre seja a mesma demanda que tem lá fora. Então, se a gente consegue ampliar esse tipo de movimentos, e aí acho que eu vou falar o nome da GSK, mas também como indústria como um todo, eu acho que toda a indústria está disposta a sentar, porque pode surgir coisas que talvez lá os pesquisadores de lá fora não tinham pensado. Então, eu acredito que no Brasil ainda não usamos suficientemente isso. E porque temos pessoas muito bem preparadas, temos populações muito diversas e ainda só recebemos pesquisa de fora. E se nós criássemos pesquisa daqui para fora? Então, acho que aí tem uma provocação bem interessante também. Há caminhos, né? Há caminhos para incrementar essas oportunidades e que bom poder fazer um painel desse, onde aqui vocês já perceberam, né? Já se desenharam alguns desses caminhos e também a oportunidade de compartilhar o que está sendo feito, porque, gente, quem aqui não é atropelado pelo dia a dia, né? Então, quem está se dedicando também à construção de novos processos, novas parcerias, desenvolvimento de novas estratégias e políticas de acesso, quem está na gestão, quem está na indústria também é atropelado por uma série de demandas e às vezes não comunica o que está acontecendo nos bastidores. Que bom que a gente pode contar aqui para vocês. Eu queria trazer uma outra reflexão, na verdade... Eu posso só colocar uma coisa no que você falou ali? Claro. A gente, queria até ouvir a opinião. O que a gente hoje... A gente tem a rede, como você falou, às vezes que ela é muito diversa, ela não tem a mesma capacidade, alguma coisa, fazer a mesma coisa. O que a gente hoje está vendo em alguns estados é que uma doença como mieloma múltiplo, que tem muitas intercorrências clínicas, talvez esse paciente seja melhor tratado num hospital geral, que tem um serviço de hematologia, do que no hospital especializado, um câncer center, que não tem um serviço de nefrologia, outros serviços de ortopedia, de outras coisas que a gente tem. Então, o que a gente hoje está procurando, que a gente precisa é racionalizar também o sistema que a gente tem, os recursos que a gente tem. Às vezes fica uma certa resistência, porque o paciente com mieloma, às vezes é complicado, ele tem muitas intercorrências, então, às vezes, as pessoas olham aquele paciente com uma certa resistência. Mas eu tenho no INCA a capacidade de atender leucemias agudas, que não é todo centro que tem capacidade de fazer. Então, a gente conseguiu, com
convencer os centros nisso. É uma coisa que a gente está tentando como estratégia. Por que eu falo isso? Porque é claro que o sofrimento do paciente é muito grande, que eu falei da distância, mas eu acho que é muito melhor ele andar mais e estar num centro capacitado, sendo bem tratado, do que ele andar menos e fazendo um serviço que não tem uma expertise para atender da melhor maneira que ele faz. E o Brasil é muito grande. Então, a gente equacionar e equilibrar essa solução distância e capacitação nem sempre é uma tarefa fácil para o gestor. Na verdade, nunca é uma tarefa fácil, né? Agora, esse diálogo também não é tão fluido assim, também precisa acontecer com a própria comunidade de pacientes, porque, veja, nada melhor do que perguntar para eles, né? O que funciona para eles, qual é a experiência que eles esperam ter dentro do sistema, e eles ajudam muito, quando a gente faz, por exemplo, mapeamento da jornada dos pacientes, não só análise de dado, né? Mas mapear a jornada, a vivência, o que vocês passaram, o que cada um passa, a gente consegue compreender não só as barreiras, como talvez alguns mecanismos que poderiam ser simplificados para reduzir essas próprias barreiras. E a gente também valida, né? Porque é muito importante não fazer esforços que depois vão impactar em ações de organização da rede e o paciente vai continuar com uma percepção ruim do atendimento ou das barreiras que ele não consegue transpor. Acho que o esforço aqui é de um diálogo mais ampliado mesmo, para que cada um possa trazer sua visão, né, e juntos articular algumas soluções. A gente está quase no fim do nosso painel. Eu achei que ia dar tempo de fazer todas as perguntas que tinham aqui, mas de fato não vai dar. Eu quero dar um minutinho para que quem quiser ainda direcione questões, e enquanto isso, eu vou... só a Érica mandou questão, gente, não é possível. Cadê o QR Code? Tenho certeza que vocês têm algo para perguntar. Rogério, não está aparecendo aqui a sua questão, mas daqui a pouco vai entrar, creio. Por enquanto só tem a Érica. Está atualizando. Mas enquanto isso, eu queria só ouvir dos nossos 2 convidados pacientes, se vocês pudessem, né, pensando hoje, Rolando e Márcia, pensando nos principais desafios da jornada, se vocês pudessem abreviar a principal barreira que para vocês impactou na jornada de vocês, ou que vocês desejam que não impacte na jornada de outros pacientes, o que seria isso? Rapidinho, enquanto chegou, Rogério, chegou. Vamos lá. A principal barreira? Que vocês não gostariam que impactasse a vida do outro, ou que vocês acham que pode ser superada e que tem um impacto grande na vida do paciente, e que a gente deveria priorizar para tentar encurtar. É a distância, é a demora para o diagnóstico, é a falta do cuidado integral, é a questão, por exemplo, das múltiplas complicações, né, que acontecem ao longo da jornada. É o quê? Acho que o diagnóstico, né, é uma jornada... É difícil que a gente vê, né? Às vezes, 1 ano com dores, até conseguir passar por um ortopedista, e nem todo ortopedista conhece mieloma. É verdade. Então, a questão do diagnóstico muito tardio... É crítica, né? Diagnóstico muito tardio, muitas sequelas, né? O paciente fica já muito ruinzinho quando chega o diagnóstico, aí depois a dificuldade para iniciar o tratamento, tudo isso é muito complicado. E, assim, essa questão mesmo de informação, né? De ter acesso à informação também, né? Eu acho que é um grande diferencial, né? Rolando, você quer complementar ou já posso seguir aqui nas perguntas? Que aí eu fui puxar você e chegaram 20 perguntas. Estou brincando. Realmente, informação para conscientizar a população. Conscientização da população. Sobre a doença. Sobre a doença, né? Porque as coisas que são resolvidas inicialmente no processo já são um pouco mais fáceis de resolver, e acesso a remédios no SUS, e isso é o principal, né? Que todo mundo tenha acesso a bons medicamentos, né? Que todo mundo tenha oportunidade, todo né? De mundo ter acesso tem ao tratamento adequado. Sim. Olha, eu vou fechar aqui com uma pergunta que chegou, que eu
acho que pode ser interessante a gente ouvir, porque ela fala justamente de mais uma estratégia, né, para ampliação do acesso. Então, vou ler, tá? Programas de diagnóstico e de suporte da indústria para pacientes podem ser caminhos para o acesso, né, para ampliar o acesso para o paciente poder ser cuidado da maneira adequada. Essa está sem identificação. Depois eu tenho mais duas, se der tempo a gente passa. Quem quer responder? Patrick? Eu vou dar meu pitaco aqui, mas Tá. eu acho que ele serve sempre quando esteja em alinhamento Perfeito. com o provedor do serviço, com o pagador. Então, não pode ser uma coisa que a gente só idealiza de um lado. A mesma coisa se você fizer um programa para captar, por exemplo, pacientes para estudos, se esse não é alinhado com a indústria, provavelmente não vai funcionar. Então, aí, novamente, a questão do diálogo, para mim, ela é essencial. Eu acho que é importante não criar dependência, porque quem viveu, como eu viveu, o teste do ER2 e mama, que a Roche disponibilizava e quando perdeu a patente ela cortou e a gente não sabia fazer, viu que não tinha capacitação no nosso laboratório, foi um problema. Então, tudo que é Exatamente. combinado tem que ser feito ali. Olha, eu vou fazer isso, mas eu vou te transferir o conhecimento para que depois você caminhe com as próprias pernas. Responsabilidade, né? E sustentabilidade também. Eu acho que só comentando, tem alguns vouchers que eu já vi que ajudam Sim. no sentido de permitir acesso a exames pacientes do sistema público na rede privada. Então, aí o paciente consegue fazer um exame no Fleury, no Einstein, com um exame que já existe e que aí, de certa forma, entre aspas, resolve esse problema que o professor Roberto falou. Mas é importante não ter uma dependência, porque esses programas eles não são para sempre, uma hora acaba. Exatamente. Por isso que a gente precisa, juntos, né, unir esforços para construir melhores ou mais efetivas políticas de acesso, né, e ampliação desse acesso para todos que precisam. Além das questões já mencionadas aqui, de tentar fechar esse abismo, né, entre as oportunidades de tratamento, quando a gente compara os setores público e privado da saúde. Pessoal, tem mais duas questões aqui, mas a gente, de fato, não tem tempo. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, tanto online quanto aqui, na sala ficou cheia. Obrigada aos nossos palestrantes, aos nossos convidados, doutor Fábio, Márcia, doutor Roberto Gil, Patrick e Rolando. E para fechar, eu acho que ficou muito claro aqui que é preciso, sim, a gente reforçar toda e qualquer oportunidade responsável de colaboração público-privada, de colaboração entre gestores e indústria, mas nós, sociedade civil, pacientes, comunidades, também precisamos participar desse diálogo, né, para que a gente possa construir uma melhor experiência, não só sustentável, mas uma melhor experiência de cuidado para todos os pacientes com doenças hematológicas, com mieloma múltiplo e mielofibrose. E com isso eu termino. Muito obrigada, gente. Um abraço. Tchau, tchau.